Olá pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Estamos aqui com mais um vídeo, tá? Dando continuidade ao nosso estudo das operações com os números racionais, né? Assim, a gente já viu adição, subtração, vimos por último, né? Da semana passada, nas semanas anteriores, né? Porque semana passada foi prova, a divisão e a multiplicação com números racionais, tanto na forma decimal como na forma de fração, não foi assim? Nesse vídeo, pessoal, a gente vai dar continuidade, tá? Relembrando a potenciação, tá? Que é uma operação que a gente vê pela primeira vez lá no sexto ano. A gente vai relembrar a noção de potenciação e vamos aplicar essa operação não somente para números naturais, né, que a gente via lá no sexto ano, mas também agora a gente vai aplicar essa operação nos números racionais, tá? Números fracionários, números decimais, números positivos, números negativos, né? Assim, números inteiros também, justamente para a gente compreender como é que funciona essa operação, tá, de potenciação agora com números racionais. Claro, né, que é interessante que a gente relembre primeiro para depois a transição, né, de potenciação de naturais para potenciação de racionais ficar um pouco mais compreensível, tá? Então vamos só relembrar qual é a ideia de potenciação. Se vocês lembrarem bem lá do sexto ano, a gente lembra, né, que uma potência é algo que tem essa aparência, né, assim? Um númerozinho em caixa maior, né, um númerozinho um pouco maior, digamos aqui na parte de baixo, e acima dele, do lado direito, né, no canto superior direito, um outro número um pouquinho menor. Assim, só relembrando aqui os nomes desses números, né, desses caras envolvidos nessa operação, a gente lembra que o nome desse que está aqui embaixo, seu nome é base, né, assim? Ele é a base da potência, certo? E esse númerozinho que está lá em cima, um pouquinho menor, é o que a gente chama de expoente. Lembram disso? Então a gente tem, numa potência, a gente tem sempre base e expoente, tá? O que é isso, professor? Se vocês lembrarem, se vocês perceberem, pessoal, toda operação ela dá nome aos números que participam da operação, né? Se vocês lembrarem lá do quinto ano, do quarto ano, a gente sabe que numa adição a gente tem parcelas, né? Assim, parcela, parcela, parcela. Todos os números que eu somo são parcelas. E o resultado a gente chama de total ou soma, né? Assim? Na subtração a gente tem o minuendo, o subtraindo, né? O número do qual eu vou tirar e o número que eu vou tirar. E a resposta, né, a gente chama de resto ou diferença. Na multiplicação a gente tem os números que eu multiplico são chamados de fatores, né? Assim? Fator, fator, fator. E o resultado eu chamo de produto. E na divisão a gente tem o dividendo, que é o número que eu vou dividir, o divisor, que é por quem eu vou dividir, o resultado eu vou chamar de quociente, e se sobrar algo da divisão, né, que pode ser de 0 até o número menor que o dividendo, eu vou chamar de resto. Então, se vocês perceberem, toda a operação ela dá nomes aos números envolvidos na operação. Com a potenciação não é diferente, né? O número daqui de baixo eu chamo de base, esse número aqui é a minha base, e esse número aqui é o meu expoente. O resultado eu vou chamar de potência, certo? Então, o resultado disso é o que a gente chama de potência, tá? Isso aqui é uma potência. Mas o que representam a base e o que representa o expoente? Continuando a nossa retomada aqui desse conteúdo, pessoal, a potência nada mais é do que uma multiplicação, não era? A gente viu que a potência era uma multiplicação de fatores iguais. Tá? Então, se eu estou multiplicando, né, números iguais, né, os que eu chamo de fatores, se eu estou multiplicando números iguais, essa multiplicação ela pode se transformar em uma potência, porque
desde que os números em que eu multiplique sejam iguais. Antes de fazer essa daqui como exemplo, né, vamos pegar outro caso, um caso menor, por exemplo. Digamos que eu tenha essa expressão aqui, 2, a multiplicação a gente coloca um pontinho, né? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Assim eu estou multiplicando 4 números iguais, aqui no caso é o número 2, né? 4 fatores iguais, ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. A gente tem 3 multiplicações e os fatores são todos iguais e o número 2, certo? Como é que fica então isso aqui escrito na forma de potência, né? A potenciação ela vem para reduzir essa expressão, né, em questão de tamanho, né? Um tamanho razoável, a gente pode diminuir essa expressão para a seguinte: você vai contar quantas vezes ela aparece. No caso, o 2 aparece 4 vezes. Então, é o seguinte, você vai colocar o número que se repete assim e a quantidade de vezes que ele aparece aqui em cima. Tá? Então, isso aqui é a mesma coisa. Multiplicar o 2 4 vezes é a mesma coisa de 2 elevado a 4. Tá? Então, esse é o significado da potência. A nossa base, no número de baixo, é exatamente os fatores que vão, é o fator que vai se repetir, né? 2, e o expoente é exatamente quantas vezes essa base, né, esse fator, vai se repetir, sendo multiplicado por ele mesmo. No caso aqui a gente tem 2 elevado a 4, isso aqui significa o 2 multiplicado por ele mesmo, né, aparecendo 4 vezes como fator. Fator, tá? Estou falando de multiplicação, não é de soma. Não é 2 vezes 4. Cuidado, tá? Quando a gente vê isso aqui pela primeira vez, a gente tende, né, a pensar que é 2 vezes 4. Mas não é 2 vezes 4. É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. O 2 é multiplicado por ele mesmo 4 vezes e não somado, tá? Cuidado com isso. Tá? Então, esse é o significado da potência. Um número elevado a outro, né? Isso aqui me diz a quantidade de vezes que eu vou multiplicar esse aqui como fator, tá? No caso, essa resposta aqui, né? Isso aqui vai dar... A gente pode fazer de cabeça, né? 2 vezes 2 dá 4. Aí 4 vezes 2 dá 8. E 8 vezes 2 dá 16. Então, a potência aqui é 16, correto? Bem, então com essa retomadinha, né, a gente pode calcular o resultado de 5 elevado a 3, tá? É comum os alunos, né, falarem que é 15, justamente porque não está ainda bem sedimentada a ideia de potência, tá? Mas 5 elevado a 3, eu já falei aqui, né, que não é 5 vezes 3, tá? É o 5 vezes 5 vezes 5, não é assim? Porque a gente tem como base o 5, então eu sei que é ele que eu vou repetir. Quantas vezes eu vou repeti-lo? Eu olho para cá. Eu vou repeti-lo 3 vezes. Correto? Então isso daqui vai nos dar como resposta 5 vezes 5 vezes 5. Ok? O 5 como fator 3 vezes. Certo? E agora a gente multiplica. 5 vezes 5 dá 25. E 25 vezes 5, tá? Vocês podem fazer um pouco mais de calma. Só que isso daqui vai dar 125. Muito maior do que 15, né? Então a gente percebe, né, que 5 elevado a 3 não tem nada a ver com 5 vezes 3. Realmente o 5 aparece 3 vezes, mas eu estou multiplicando o 5, o fator 5, 3 vezes, né? Assim? Por isso que já dá um número bem maior, 125. Tá? Então essa daqui, isso aqui é o que a gente chama de potência, né? Assim? Essa é a nossa potência. O resultado da operação. Ok? O 125 é a nossa potência, resultado disso daqui, tá? Ok, pessoal? Relembrado isso daqui? Né? Deu para relembrar bem? Certo. Então, só continuando, a gente tem duas definições isoladas, né? Que é justamente para o caso do expoente 1 e o caso do expoente 0. Lembram disso, né? A gente lá no 6º ano, a gente ainda vê o expoente 1 e o expoente 0. Por que eles merecem uma definição isolada, né? Uma explicação só para eles? O 1 é até tranquilo de entender, né? Porque se eu colocar assim, 4
elevado a 1, por exemplo, a gente vai ter como resposta que potência, né? Qual é o resultado dessa operação aqui. Se a gente compreender, né, como o número de vezes que o 4 vai aparecer, eu posso colocar aqui como resposta o 4. Só que isso aqui já não é mais a multiplicação, né? Porque multiplicação precisa de pelo menos 2 números, né? Então, a ideia de potenciação como uma multiplicação só vale quando o expoente for 2 ou maior, né? 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. A partir do momento que eu tenho 1, né, o resultado da potência em que o expoente é 1 é simplesmente a base, né? A base uma vez só, repetida. Então, se eu colocar aqui outro número, por exemplo, se eu colocar um número maior, 10 elevado a 1, eu vou ter como resposta 10. Tá? Se eu colocar aqui 123 elevado a 1, eu vou ter como resposta 123. Tá? E assim sucessivamente. O que é que eu quero dizer com isso? Né? Eu quero dizer para vocês que se o expoente de uma potência for 1, a potência, né, o resultado vai ser a própria base. Né? Eu vou só repetir a base. Tá certo? O resultado vai ser a própria base da potência. Isso no caso do expoente 1. E no caso do expoente 0? Se eu colocar aqui, por exemplo, 2 elevado a 0, isso daqui dá o quê? A primeira ideia que o aluno pode ter é que isso daqui vai dar 0 porque ele ainda não isolou a ideia de multiplicação. Né? Ele pensa em fazer 2 vezes 0. 2 vezes 0 dá 0. Então isso aqui tem que dar 0. Mas na verdade, pessoal, tá aí, a gente entende isso daqui como sendo 1. Parece um pouco louco, né, de início, um pouco estranho à primeira vista, mas depois, quando você avança um pouco nessa operação aqui, tá, de potenciação, começa a fazer mais sentido essa ideia de que o número elevado a 0 dá 1. Como assim, professor? Se eu colocasse outro número aqui no lugar do 2, por maior que ele seja, vamos colocar aqui já o número 15. 15 elevado a 0 dá 1. Certo? Vamos colocar aqui 278, tá? Um número qualquer, elevado a 0, também dá 1. E assim sucessivamente. Tá bom? Se o expoente de uma potência for 0, tá? O resultado vai ser 1. Só tomar um pequeno cuidado, tá? Só tomar um pequeno cuidado que a base, né, para isso aqui fazer sentido, a nossa base não pode ser 0. Como assim, professor? A única potência, tá, que a gente não compreende, não tem resultado para ela, é a potência 0 elevado a 0. Tá? Isso aqui não existe. Tá bom? Qualquer outro número elevado a 0 vai dar 1. Tá? Agora, 0 elevado a 0 não existe, não tem significado. Tá? Não tem significado. É isso que eu quero, é isso que a ideia quer passar. Tá? Para nós ela não tem sentido nenhum, não tem como explicar ou chegar a um resultado razoável para essa potência de 0 elevado a 0. Tá? Ela não existe, não tem significado para ela. Tá bom? Agora qualquer outro número, né, elevado a 0 vai dar 1. Qualquer um que seja. Elevado a 0 dá 1 e assim sucessivamente. Esse é o único caso que não faz sentido. Tá bom? Então, relembrando aqui, né, potenciação nada mais é do que uma multiplicação de fatores iguais. Claro, né, que se o nosso expoente for 2 ou maior. Se ele for 1, né, a gente só repete a base. E se ele for 0, a gente viu agora, né, que isso aqui vai dar sempre 1, desde que a base não seja 0. Tá? Essa é a única potência que não tem significado. Tá bom? A gente pode ver a explicação desse fato aqui, né, já depois ao longo dos vídeos, tá, desse conteúdo. Porque é, né, que o número elevado a 0 vai dar sempre 1, tudo bem? Mas o nosso objetivo aqui é entender agora a operação de potência aplicada agora não somente a números naturais, né, a números bonitinhos, inteiros positivos, mas também a números racionais, tá? Números negativos, números decimais e frações. É assim? A gente quer entender essa operação com números também de outra aparência, né, que não somente a natural. Como a gente fez com as outras operações, né? Eu sei somar números racionais, eu sei subtrair números racionais,
Eu sei multiplicar e eu sei dividir. Então, eu preciso também saber calcular potências envolvendo números racionais. Tá? E é o que a gente vai fazer a partir de agora. Já relembramos, né, a base, a parte essencial de potência, e agora a gente vai entender como é que fica o caso dos números racionais. Tá? Pelo livro, pessoal, vocês acompanham aí comigo, tá assistindo esse vídeo. É interessante que vocês peguem o livro de vocês, tá? O livro Matemática do 7º ano, Conquista da Matemática. Abram lá na página 116, que é justamente onde começa a explicação, né, os exemplos de potenciação com números racionais. Tudo bem? Vocês acompanham aí que eu vou fazer alguns exemplos daqui, tá? Explicando para vocês, e também posso fazer outros exemplos. Tudo bem? Bem, então a primeira coisa que a gente tem que entender é quando eu considero o sinal, né? O sinal agora faz parte do número, né? Você observa que aqui, essa primeira folha, eu não coloquei nenhum sinal. O 5 não aparece sinal, o 2 não aparece sinal, o 4, o 10, o 123, nenhum número que eu coloquei aqui, né, para a gente relembrar a potenciação, aparece acompanhado de um sinal, justamente porque isso daqui é o que a gente vê lá no 6º ano, e no 6º ano a gente não tem ainda a ideia de sinal do número. A gente vê justamente nessa questão, essa parte do sinal, no 7º ano. Então agora, né, eu preciso compreender como é que funciona a potenciação com números que vão apresentar seus sinais, né, positivo ou negativo. Tudo bem? Então vamos começar aqui com um exemplo. Se eu tiver, por exemplo, pessoal, vamos pegar números inteiros, só que positivos e negativos, né, assim? Vamos pegar aqui um exemplo bem similar aos anteriores, tá? Só que agora com um sinal. Menos 3 elevado a 3. Professor, por que o senhor colocou parênteses aqui, né? Justamente para vocês já começarem a entender o seguinte. Ó. Aqui, tá? Essa expressão está me dizendo que a base é o número menos 3. Tá certo? A base aqui não é somente o 3. A base é o número negativo, né? Menos 3. Esse número todo, né? Incluindo o sinal, é a minha base. E quem é o expoente? O expoente é o número 3. Tudo bem? Justamente, pessoal, para a gente compreender que isso aqui é diferente, vou até colocar aqui embaixo, isso aqui é diferente de menos 3 elevado a 3. Professor, é a mesma coisa, a única diferença é que aqui tem um parênteses e aqui não tem, mas aqui a base ainda é o menos 3. Não, tá? Aqui a base não é o menos 3. Eu vou explicar para vocês, depois de fazer esse exemplo, que a base aqui não é todo o número menos 3, mas apenas o 3. Tudo bem? A gente sabe muito bem que o parênteses dentro da expressão numérica, ele serve para organizar, né? Assim, ele serve para me dizer o que é que eu vou fazer primeiro, o que é que eu vou deixar para depois. Então, a ausência de um parênteses, né, na maioria das vezes, causa sim a diferença entre uma expressão e outra. Né? Uma expressão, mesmo apresentando as mesmas operações, os mesmos números, se ela tiver um parênteses e a outra não tiver, pode, né, se chegar a resultados diferentes, porque justamente eles vêm para organizar a ordem das operações. E aqui, né, nesse caso, ele está me dizendo que a base é o menos 3. Pessoal, então é só pegar o seguinte, ó, pega a ideia de números naturais que a gente viu, né, agora há pouco naquela folhinha, e agora passa essa mesma ideia, só que com números negativos, né, números que têm o seu sinal. Depois a gente vai ver a ideia com frações e decimais, tá? Mas vamos pegar essas mesmas ideias. Então qual era a ideia? A base era o número que eu ia repetir, tá, né, assim? Quantas vezes? O número de vezes indicado no expoente. Então aqui vai ser a mesma coisa. Quem é a minha base aqui? A minha base é o menos 3. Então o menos 3 é o número que eu vou repetir. Quantas vezes? Quem é o expoente, pessoal? O expoente é 3. Então eu vou repetir esse número aqui 3 vezes. Ó. O número 3 vezes. Então vai ser menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Não é assim? Mesma ideia. Só que agora, né, a minha base é um número negativo, mas a ideia não mudou. Eu repeti a base 3 vezes. Então eu vou multiplicar essas bases.
Se eu vou multiplicar, você lembra, né, das aulas passadas que a gente trabalhou com multiplicação de números, né, inteiros e de números racionais. Assim, quando aparece um sinal, em multiplicação e divisão, a gente faz simplesmente o jogo de sinal. Então, eu vou fazer menos com menos, vai dar mais, e mais com menos vai retornar para menos. Assim, então, o sinal da resposta vai ser negativo. Então, eu já trabalhei com o sinal, né? Assim, o sinal já foi. Eu sei, né, que na hora que eu fizer menos com menos vai dar mais, e mais com menos vai voltar para menos. Então, já sei que a resposta disso daqui, né, a potência, vai ser um número negativo. Tudo bem? E agora é só trabalhar com os números, né, os módulos, né, assim. 3 vezes 3, cuidado, tá? 3 vezes 3 vai dar 9, né? E 9 vezes 3, né, 9 mais 9 mais 9, vai ser 27. Tudo bem? Correto? Então, a resposta, né, de menos 3 elevado a 3 vai ser, né, depois de efetuar esses cálculos aqui tudinho, vai ser menos 27. Tudo bem? Agora, pessoal, a gente vai ver como é que funciona nesse caso aqui, tá? Em que não aparece um sinal. Olha que interessante. A gente vai fazer esse caso, depois faz mais um. Professor, o senhor falou, né, agora há pouco, que a diferença, né, visual dessa expressão para essa é o parênteses, só que além disso, né, a ideia é que o parênteses me diz aqui que a base é o menos 3 e como aqui ele não aparece, a base não é o menos 3. Então, quem é a base aqui, professor? Estou vendo que é o menos 3 que está elevado a 3. Não, pessoal. Tá? O que a gente está vendo aqui, né, quando aparecer dessa maneira, a expressão quer que você a veja da seguinte forma. O 3 aqui está elevado ao 3. Esse menos já faz parte da potência. Consegue me entender? A potência não era o quê? A potência não era o resultado da operação, não era assim? Então, se aparece dessa forma, a única coisa que ela quer que você veja é que a potência, o resultado, né, da potenciação, já é negativo. E o que eu vou fazer é isso daqui. 3 elevado a 3 e no final acompanhado com um sinal de menos. Tá? Então, a base aqui nesse caso é 3, o expoente também é 3, então eu vou repetir o 3 vezes, só que no final, né, na resposta final, eu sei que vai ter um sinal de menos na frente. Tudo bem? Como assim? Então, vamos fazer. O sinal de menos já vai acompanhar, e quem eu vou repetir 3 vezes é só o 3. Então, 3 vezes 3 vezes 3. Estão compreendendo? Esse menos eu só repeti aqui na frente. E aqui eu peguei a potência e escrevi na forma de produto, na forma de fatores, né? Então o menos só acompanha. E agora eu resolvo. O menos acompanha, o menos. 3 vezes 3 dá 9. E 9 vezes 3 também dá 27. Então você percebe que nesse caso, mesmo a ideia, né, sendo diferente, aqui eu sei que a base é o menos 3, porém aqui a base é o 3, né, e a potência já é negativa, mesmo assim eu cheguei na mesma resposta, tá? A resposta é a mesma, mesmo que as ideias, né, mesmo que as expressões sejam diferentes, ocorreu, né, a coincidência de o resultado, de a potência ser a mesma, né, de o resultado ser o mesmo. Porém, né, a gente vai ver agora um exemplo bem tranquilo, né, bem parecido, em que essa coincidência não acontece. Justamente para a gente entender, né, que tem sentido o parênteses, né, ele não é inútil. Colocar o parênteses e deixar de colocar o parênteses, né, pode sim, na maioria das vezes vai alterar o resultado. Porque você muda a ideia, então a tendência é o resultado também mudar. Nesse caso não mudou por um simples detalhe que a gente vai ver daqui a pouco. Tá bom? Vamos pegar aqui outro exemplo. Vamos pegar aqui o exemplo do... Vou pegar menos 2 e vou elevar a 4. Tudo bem? Então aqui o que é que a gente tem? A gente tem a base, né, negativa. A base é negativa e vale menos 2, porque ela está dentro do parênteses. E o expoente dessa potência é 4. Então eu vou repetir essa base aqui 4 vezes, né? Assim? Da mesma maneira, se nós colocarmos sem o parênteses, o que é que a gente entende aqui?
eu entendo que a potência já é negativa e, né, a potenciação que eu tenho aqui é 2 elevado a 4. Então, é menos o resultado de 2 elevado a 4. Aqui não, aqui é menos 2 elevado a 4. Então, vamos fazer o primeiro caso. No primeiro caso, a gente usa a ideia, né, básica. Na verdade, em todos os dois. Qual é a ideia de potência? Multiplicar a base por ela mesma, esse número de vezes, né? Ela vai aparecer esse número de vezes. Como a base aqui é o menos 2, então vou repetir o menos 2 4 vezes, né? Assim, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, tá? Não aparece nada entre os parênteses, então a gente compreende que aqui, né, entre um parênteses aberto e um fechado, né, o abre parênteses e o fecha parênteses, tem a operação de multiplicação. Como é que a gente faz então? Primeira coisa é trabalhar com os sinais, justamente para o sinal não atrapalhar a resposta no final. Depois, né, a gente trabalha com os números. Ou então você faz o contrário, trabalha com os números e depois com o sinal. Mas o interessante é não tentar fazer os dois ao mesmo tempo, tá? Para não se embananar. Então vamos lá. Eu não estou multiplicando, né? Esse vezes esse vezes esse vezes esse. Então aqui a gente vai fazer só o jogo de sinais. Menos com menos vai dar mais. Mais com menos vai dar menos. E menos com menos vai dar de novo mais. Certo? Então já sei que a minha potência vai ser positiva. Porque a gente fez aqui no jogo de sinal em 4 sinais menos. Menos com menos mais, com menos menos e com menos de novo mais. Certo? Então agora a gente trabalha só com os números isolados, né? Como a gente fazia no sexto ano. Já fizemos até essa potência aqui na folha anterior, né? 2 vezes 2 dá 8, ou melhor, perdão. 2 vezes 2 dá 4, né? 4 vezes 2 dá 8. E 8 vezes 2 dá 16. Então a nossa resposta vai ser mais 16. Né? Então, ó, menos 2 elevado a 4 deu mais 16. Ou então simplesmente 16, né? Sem considerar o sinal positivo. Nesse caso, vai dar a mesma coisa que aconteceu em cima? Vai dar a mesma resposta? Vamos observar aqui que não. A gente já sabe que não porque eu já esclareci lá em cima. O que é que isso aqui está me dizendo? Né? Qual é a diferença, além, né, de aparecer o parênteses aqui que não aparece, qual é a diferença conceitual, né? Qual é a mudança na ideia, né, dessa linha para essa linha? O que é que a ausência do parênteses, né, causa nessa expressão? Causa o seguinte: eu não tenho menos 2, a base menos 2 é elevada a 4. Eu tenho menos, tá? Esse é um sinal isolado da potência. Essa é a potência, 2 elevado a 4, e ela já é negativa. Tá? Então isso aqui é menos o resultado que dá aqui, de 2 elevado a 4. Por isso que a gente faz da mesma maneira que fez aqui em cima, o menos já é da potência. Então já coloco ele aqui, descansando, né, aqui fora só esperando, e agora eu trabalho com a potência isolada. Quem é a potência? 2 elevado a 4, que no caso vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, né? Assim, ó. Percebe a diferença? A base é o número que eu vou repetir esse número de vezes. A base aqui era menos 2, então eu repeti o menos 2 4 vezes. Por quê? Porque estava entre parênteses. Então a base é todo o número, incluindo o sinal. Aqui, a base não é o número acompanhado do sinal. A base é só o 2 e esse menos está dizendo aqui que já é da potência. Tá? Quando aparecer dessa forma, eu estou dizendo que isso aqui já é uma potência negativa. Ele vai ficar só esperando, né, você colocar a resposta dessa potenciação aqui. Que no caso vai ser o quê? Muito parecido com a de cima, né? Então, menos, já está aqui fora esperando, né? Então só repete. E agora eu calculo o resultado aqui dentro do parênteses. 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8, vezes 2 dá 16. Então isso daqui deu menos 16. O professor deu a mesma resposta. Não deu, pessoal. Cuidado, tá? O módulo é o mesmo, né? 16 é igual a 16. Agora a gente tem aqui uma diferença de sinais. Essa resposta, né, deu positiva. E essa aqui, como a gente já esperava, né, por causa que está na frente, é negativa. Então não deu a mesma resposta. Tá? Ideia diferente, a ideia mudou, né? A base não é mais a mesma. A base aqui é menos 2, a base aqui é 2. É assim? Só que a potência já é negativa.
Porém, né, o resultado também deu diferente. Então, a mudança de ideia causou a mudança de resultado. Aqui não, né? A ideia mudou, mas a resposta coincidiu com a mesma, né? Coincidiu a mesma resposta. Só que a gente acabou de ver que isso não aconteceu aqui nesse caso, né? Nesse segundo exemplo. Tudo bem? Então, né, mudanças em base, né, mudanças em expoente, mudanças na expressão, na maioria das vezes, né, na grande maioria das vezes, vai causar mudança de resultado. Aqui a única diferença que você percebe que é o sinal. E a gente vai ver, tá, agora que isso não é coincidência. Por quê, né, que na primeira o resultado continuou sendo o mesmo, né, tanto o sinal como o número sozinho, a resposta é a mesma em tudo, né, menos 27. E na segunda a resposta é quase a mesma, né? As respostas são opostas, né? A única diferença é o sinal. A primeira deu positiva e a segunda deu negativa. Justamente, pessoal, dá a diferença de quem é base e quem não é base. E, né, e quem é o expoente. Observem aqui. Quem é a base aqui? A base aqui é o menos 3, né? Então, o menos 3 eu vou repetir, o menos 3, né? Essa quantidade de vezes. Então vai ficar menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. 3 vezes, né? A gente faz menos com menos mais com menos volta para menos, né? Aí multiplica. 3 vezes 3 vezes 3 dá 27. Ok. Aqui quem é a base? A base aqui é o menos 2. Então a gente faz o menos 2. Quem é o expoente? 4. Então o menos 2, 4 vezes, né? Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Trabalha com o sinal, menos com menos dá mais com menos dá menos, né, como deu aqui em cima. Só que quando eu faço com menos de novo, volta para mais. Então ficou mais, aí você calcula o resultado, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dá 16. Então ficou mais 16. Perceba, pessoal, que aqui, ó, em relação ao sinal, aqui eu tinha 3 fatores, né, porque o expoente é 3, e aqui eu tenho um fator a mais, porque o expoente agora é 4. Se eu tivesse 3 fatores só, né, se fosse menos 2 elevado a 3, a resposta, né, a potência é ser um número negativo, concorda? Menos com menos vai ser mais, e mais com menos, né, como aconteceu aqui em cima, seria menos. Se eu tivesse 2 fatores, a potência seria o quê? Menos com menos dá mais, né? Então já seria positivo novamente. Aí você faria 2 vezes 2, 4, então ficaria mais 4. Tá certo? E se eu tivesse só um fator, né, o menos 2, então seria simplesmente menos 2, se o expoente fosse 1. Tudo certo? Conseguem perceber que quando o expoente é ímpar, a potência fica dando negativo? E que quando o expoente é par, a potência fica dando positivo? Vocês conseguem perceber esse padrão? Vamos colocar aqui um número de vezes maior. Eu vou pegar essa mesma base e vou repeti-la aqui algumas vezes. Tudo bem? Podia ser qualquer outra base negativa, tá? Eu vou colocar aqui o menos 2 só como um exemplo. Então, eu coloquei ele aqui 6 vezes. Vamos acompanhar caso por caso. Se fosse apenas 1, já seria negativo, né? Porque menos 2 é simplesmente menos 2. Agora, na hora que eu colocar mais uma, menos 2 vezes menos 2 já fica menos com menos, mais. Aí já fica positivo. 2 vezes 2, 4. Então já fica mais 4. Se eu coloco um terceiro, volta a ser negativo, porque menos com menos dá mais, e mais com menos volta a ser menos. Então 3 vai dar um número negativo. 2 vezes 2 vezes 2, 8, vai dar menos 8. Se eu coloco um quarto fator, volta a ser mais. Por quê? Menos com menos mais com menos menos e menos com menos mais de novo. Então já fica mais 16, como deu aqui em cima, certo? Se eu coloco um quinto fator, volta a ser menos, porque fica menos com menos mais com menos menos com menos mais e mais com menos menos. Então é só multiplicar, né? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 32 menos 32, né? Assim? Se você coloca um sexto fator, volta a ser mais, né? Ó, menos com menos mais com menos com menos mais com menos e menos com menos mais.
Consegue observar esse padrão? Né? Então a gente consegue perceber que quando a base é negativa, dependendo, né, da paridade do expoente, como assim, professor? O que é paridade? Paridade é se o número é par ou ímpar, tá? Então perceba o seguinte, ó, dependendo se o expoente é ímpar ou é par, a potência ela vai alternar de sinal. Ela vai continuar sendo negativa, né? Se o expoente for ímpar, porque sempre vai ficar esse sobrando aqui, ó, eu tenho 2 e um extra. Se eu colocar 5, eu tenho 2, 2 e um extra. Então nesse camarada extra aqui está dando sempre um menos. Não consigo formar pares, né? Quando eu formo pares, dá mais. Que é o caso dos pares, né? 2, 2, 2, todo mundo vai dar mais. É assim? E quando o expoente é par, né? Como a gente acabou de explicar, a potência, né, de uma base negativa vai ser positiva. Como aconteceu aqui no menos 2 elevado a 4. Cuidado, professor, aqui a base é negativa e o expoente é par. Por que eu colocou que é negativo? A base aqui, pessoal, não é negativa. A base é o 2. Não foi assim que a gente entendeu? Esse menos não é do 2. Esse menos já é da potência. Ou seja, esse menos já é do 16. Menos 16. Ok? Quando eu falo que a base é negativa, ela tem que vir nessa forma aqui. Né? Dentro de um parênteses para eu saber que a base é o número que está ali dentro. No caso aqui o menos 2 e no caso aqui o menos 3. Aí você olha para o expoente, é ímpar, eu já sei que a potência vai dar negativa. Porque a base é negativa, elevado ao número ímpar, né? Assim, a gente consegue perceber que vai dar negativo. Agora a base é negativa e o expoente é par, então eu já sei que a resposta vai ser um número positivo. Porque eu vou ficar alternando, né, de menos com menos, mais, e no final vai dar mais, porque eu consigo formar pares, né? Consigo formar de 2 em 2. A cada 2, né, eu tenho um mais. Então vai dar certo nos números pares. Nos números ímpares não dá certo, porque você não forma pares. Você vai formar alguns pares, só que vai sobrar um. E esse 1, né, que vai fazer o sinal no final dar negativo. Tudo bem? Então a gente pode escrever isso, né? Só que está lá no livro de vocês também. Que é a nossa primeira observação em relação, né, à potenciação de números racionais. No caso aqui a gente está trabalhando por enquanto só com números inteiros, né, inteiros negativos. Tudo bem? Como é que fica então, né? Se a base cuidado, se a base, né? Então se eu estou falando de base, eu vou olhar nos casos assim, né? Se a base é negativa, a gente vai ter dois casos. Qual é o primeiro caso? Do expoente ímpar, né? Se a base é negativa, expoente ímpar vou colocar aqui o ímpar, né? Expoente ímpar faz o que, né? Gera o que de consequência? Gera a nossa potência negativa. Correto? Foi o que a gente viu no caso aqui do menos 3 elevado a 3. Foi a nossa base é negativa, porque o sinal de menos, né, pertence à parte interna do parênteses. Então eu sei que a base é todo o número menos 3, e não somente o 3 acompanhado de um sinal fora, né, assim. E nesses casos a gente viu que se o expoente é ímpar, a potência vai ser um número negativo. E aí é só você calcular o produto, né? 3 vezes 3 vezes 3, aí você termina com o resultado que é 27, acompanhado do sinal de menos, ok? Esse é o caso da base negativa e do expoente ímpar. E se o expoente for par? Né? Se o expoente da potência de base negativa for um número par, o que é que acontece?
A gente viu lá em cima, né, que vai acontecer o seguinte, a potência, né, o resultado, vai ser positiva. Que é o caso, por exemplo, aqui, né, do -2, que a gente fez como nosso segundo exemplo de potência com base negativa. A base aqui é negativa, porque o -2, né, está dentro do parênteses. Então, a base é todo o -2 e ela está elevada a um número par, 4. Né? Assim, então, se eu estou elevando a um número par, a gente, né, observou que quando isso acontece, a resposta realmente tem que dar um número positivo, certo? E aí, né, uma vez que você sabe o sinal, é só trabalhar com o número apenas, né? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 16. Acompanhado do sinal de mais, porque você sabe que isso vai acontecer no caso da base negativa, né? E expoente par. Base negativa e expoente ímpar, você já sabe que vai ter como resposta uma potência negativa, né? Um resultado negativo. Tudo bem? Pessoal, e se a base for positiva? Se a base for positiva, não muda nada, né? Porque é justamente o que a gente trabalha lá no 6º ano. Vamos pegar aqui, por exemplo, mais 3 elevado a 2. Mais 3 elevado a 2 é a mesma coisa que 3 elevado a 2, não é? Porque a gente viu, né, que o sinal de mais ele pode aparecer ou não. Então, a gente pode fazer, né, mais 3 vezes, né, elevado a 2 duas vezes, né? Vezes mais 3. E aí você vai observar o seguinte, ó, mais com mais é mais. E 3 vezes 3 é 9, né? Assim, cuidado. 3 vezes 3 é 9, então, base positiva, né? A base é positiva e o expoente é par, deu positivo. Se a base for positiva, né, e o expoente for ímpar. Como assim? Vamos pegar outro, né? Vamos pegar o número mais 2 e vamos elevar a 3, né, que é o número ímpar. Como é que fica então? Vamos fazer devagar, né? A base é mais 2, o expoente é 3, então vai ser mais 2 vezes mais 2 vezes mais 2. É assim a ideia que a gente tem, né, a definição, é o número da base vezes ele mesmo essa quantidade de vezes, assim? Então tá aí. E agora você observa, né, o seguinte, mais com mais é mais com mais é mais, então continua sendo mais. E agora você multiplica, né, para saber a resposta completa. O sinal já sei que é mais. Qual é a resposta toda, né? 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8. Então isso aqui vai dar mais 8. Então você observa, né, que não importa se o expoente é ímpar ou par, né? Par ou ímpar. Se a base for positiva, a potência continua sendo positiva, né, uma vez que nos fatores, né, que na multiplicação você vai ter apenas parcelas positivas, né? A gente sabe que mais com mais sempre vai dar mais. A única diferença, né, acontece no menos, porque o menos ele começa a alternar, né? Hora dá mais, hora dá menos, hora dá mais, hora dá menos. Então por isso, né, que eu tenho que observar a paridade do expoente. Se eu tiver um número ímpar de vezes, essa alternação de mais, menos vai parar no menos, né? Por isso que fica negativo. Agora, no caso do expoente par, essa alternância, né, do mais, menos, para no mais. Ó, mais, menos com menos, mais com menos, menos com menos, mais. Né? Então, a alternância do menos, mais, para no mais. Por isso, né, que é interessante a gente observar isso. No caso da base ser negativa, a potência ela fica alternando de sinal, né, positivo e negativo, dependendo da paridade. Se é ímpar, é negativo. Se é par, é positivo. Agora, no caso da base positiva, isso não acontece. Não alterna entre mais e menos. Fica sempre mais. Então, né, não tem a regra. A regra, na verdade, é bem mais simples. Né? Se a base é positiva, então se a base, né, parece assim, né?
é positiva. A potência também é positiva. Tudo certo? Então a gente sabe, né, que a positividade da base não muda em nada o sinal da potência, ela continua sendo positiva. Cuidado, tá? Que a gente está falando que aparece só a base, né? Porque aqui nesses exemplos aqui secundários, a nossa base realmente ela é positiva. Observe, a base que é positiva porque o menos está fora de um parênteses, né? Então eu sei que a nossa potência é só 2 elevado a 4. E você observa, né, que 2 elevado a 4 dá 2 vezes 2 vezes 2, 16, que é um número positivo. Porém, tem um menos aqui fora. Esse menos aqui fora quer nos dizer que a nossa potência ela já é negativa. Então, por isso que fica assim. Menos 16. Tudo bem? Agora, né, porque aqui já tem o sinal, né, por isso que alterou essa regrinha aqui. Mas a regra ela permanece. A base sendo positiva, né, a potência ela é positiva também. Se tiver um menos fora, acompanha. Se não tiver, continua sendo positivo. Tudo bem? É só essa observação que a gente tem que fazer. Tá? Então, em relação a sinal da base, né, é isso que a gente tem que compreender. Se a base for positiva, tudo ótimo. Qualquer expoente, né, que eu colocar vai dar. Se eu tenho uma base negativa, aí eu tenho que observar, né, a paridade do expoente. Se o expoente é ímpar e se o expoente é par. Se for ímpar, a nossa potência é negativa, porque vai terminar no menos, né? E se for par, a nossa potência vai ser positiva, porque vai terminar no mais, né? Menos com menos, tal. Vai terminar no mais. Por isso que dá positivo. Tudo certo? Bem. E a ideia, pessoal, do 1 e do 0, tá? Permanecem a mesma para números negativos, né? Números inteiros também. Tudo bem? A ideia permanece a mesma. Como assim, professor? Se você tiver, por exemplo, né, menos 2 elevado a 0, isso aqui continua sendo 1. Tudo bem? Isso continua sendo 1. Outro exemplo, né, se você tem menos 5 elevado a 0, isso aqui também vai dar 1. Tudo bem? Então, né, etc. A ideia da potenciação 0, né, do expoente 0, continua sendo o mesmo. A ideia continua sendo a mesma. Qualquer número, tá? Cuidado, né? Qualquer número, desde que não seja o próprio 0, né? Elevado a 0 vai dar 1. Esse número pode ser positivo, pode ser negativo, né? Positivo a gente viu na folha anterior, negativo a gente viu agora, vai ficar sempre dando 1. Bem? Não importa, né? Se a base é positiva ou negativa. Só não pode ser 0 elevado a 0, né? A gente já viu isso na folha passada. Mas qualquer outro número, né? Não importando o sinal, elevado a 0 vai dar 1. Sempre vai dar 1. Tudo bem? Isso, né, a gente trabalhando agora com números racionais, né, para prestar atenção nisso. Pessoal, como é que fica a potenciação de números decimais e frações, né? A gente já viu essa parte de frações e decimais, tá? Com as outras operações, né? Multiplicação, divisão, soma e subtração, não foi assim? Agora a gente vai começar a parte de potenciação, né, com números racionais, mas para esse vídeo não ficar muito longo, tá? Eu vou deixar só essa parte com números inteiros, né, negativos e positivos,